Qual que é o perfil do... Não sei se é possível você traçar um perfil do caminhoneiro das pessoas que buscam emprego na Transjordânia. Olha, hoje ainda a gente tem um perfil acima de 40 anos, a maioria ainda é homem, estamos aí num trabalho forte para mulheres, né? Mas a maioria ainda é homem, casado e que geralmente que já trabalhou com combustíveis. Esse é mais ou menos o nosso perfil, as pessoas que vêm aqui, tá? E que tem bastante experiência. O fato de trabalhar, ter trabalhado com combustíveis pesa bastante, ou nem tanto? Eu acho que eles acabam tendo como referência, né? Não sei se eles não gostam de mudar muito do mercado ou de carga. A gente não tem essa leitura do mercado, mas a maioria vem. Mas se não for do segmento, não é impeditivo. Em alguns clientes, sim. Em alguns movimentos, sim. Em outras operações, não. Quer dizer, existe oportunidade para os caminhoneiros, mesmo que não tenham atuado nesse segmento. Exatamente. Desde que ele cumpra todos os outros requisitos, né? Que são? Ele tem que ter perfil, tem que gostar de viajar, tem que fazer teste psicotécnico, a gente tem alguns testes psicológicos, então a gente também tem alguma prova de matemática, prova de português, prova simples, né? Hoje a gente trabalha com bastante tecnologia, então eles também precisam conhecer um pouquinho sobre isso. Tecnologia de rastreador, telemetria do Rastreador caminhão. de câmeras, aplicativo, tudo. Vocês têm quantos motoristas hoje? Motoristas, hoje nós temos mais de 500. E qual que é a porcentagem de mulheres aí? Pequena ainda, viu? A gente É? está hoje com... bem pequena, a gente está com 2%. Ela é o dobro do que é hoje na CNT, porque na pesquisa da CNT é 0,99, 0,5 na verdade, né? Que dá quase uma mulher. Hoje a gente está com o dobro disso. Mais que o dobro, né? 2%. Vocês já estão há bastante tempo fazendo com essa política de buscar a mulher, né? O que você acha que dificulta aí para que a mulher tenha uma participação maior, não tenha uma participação maior? Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, eu acho que a mulher sempre acha que nunca está preparada, né? Tem até pesquisa sobre isso, que uma mulher, às vezes, não tem toda a experiência, ela não se candidata para a vaga, e o homem também não tem a mesma experiência, mas ele se candidata. Então, acho que falta um pouco de coragem dessas mulheres. Falta também o apoio, né? Às vezes falta rede de apoio, né, para a mulher. Como que ela vai deixar as crianças, como que ela vai ter um sonho também de tornar caminhoneira, né? Eu estou participando lá e sou embaixadora do curso da FABET e tenho acompanhado muito essas mulheres que não têm experiência, né? É um curso da FABET, junto com o SESC Senat, que a gente conseguiu, e as mulheres não têm experiências. E aí eu fui na primeira turma e conversei com cada uma dessas 12 mulheres. E aí você vê, né, muitas falaram, poxa, eu não tenho, às vezes eu não tinha uma rede de apoio, meu marido não me apoiava, e eu disse para ele, eu vou com você me apoiando ou não. Então, na hora que você começa a conversar, você vê toda a dificuldade que essas mulheres têm. Eu acho que também tem isso. E a terceira é a infraestrutura, né, Nelson? A gente está melhorando agora isso. Mas a gente tem algumas bases aí, isso bem no passado, hoje não mais, né? Mas bases que não tinham estrutura de banheiro feminino. Simples, né? E é o que eu falei, às vezes não é nem no ponto de parada, é em base de cliente, é em indústria de cliente. As mulheres que vocês têm hoje, elas trabalham mais em distribuição ou transferência? Transferência. Que é? E amam, são apaixonadas pelo que fazem. E ficam muitos dias fora de casa ou nem Às tanto? vezes ficam. Uhum. E conseguem, né, isso que eu falo, elas amam o que fazem, então... Vocês são um segmento que, de forma geral, remunera melhor, né? Ou estou falando bobagem? Sim, por os motoristas, sim. A gente tem periculosidade, né, a gente tem bitrem, então a gente tem uma remuneração boa. E a gente tem vaga de motorista em aberto. Estão em aberto por quê? Por falta ou é rotatividade Por normal? falta de qualificação. Falta de qualificação. Quer dizer, e como é que vocês contratam? Por indicação de outros motoristas? Vocês chegam a anunciar vagas? Anunciamos indicação, depende de como vem, né? Tem que atender os nossos requisitos, a gente não preocupa muito. Ele atendendo os nossos requisitos, passando por todos os filtros, é que a nossa régua é bem alta. Então, os melhores motoristas estão com a gente. Joyce, você pode falar alguma coisa sobre remuneração ou não?
Em valores eu não posso. Não, né? Mas a gente tem premiações, se eu posso te falar, a gente tem premiações. A gente tem também não só premiações nossas, mas premiações dos clientes. Então, o motorista consegue ter uma diferença, né? E eu acho que mais de tudo do que remuneração, Nelson, a gente busca uma qualidade de vida para o motorista, né? Como ele está se sentindo, o tratamento que a gente faz com os motoristas, eu acho que esse também é um diferencial. O Joyce, como é que vocês lidam com terceiros na empresa? Até esses dias houve um acidente, né, grave com uma outra empresa, com um motorista que era terceiro. E como é que fica a responsabilidade da empresa em relação aos terceiros, assim? Hoje a Transjordano tem uma política de contratação para terceiro, né? A gente estabelece algumas regras, premissas básicas de segurança. A gente teve um caso de um acidente que o nosso motorista estava lá, né? Acho que é esse que você está falando, o motorista estava completamente certinho e um terceiro perdeu o freio. Perdeu o freio e para ele não cair da serra, ele jogou o caminhão em cima do nosso. E a gente estava 100% correto. Só que a gente tem câmera, né? Uhum. Então a gente filma 100%. E aí, qual é o nosso trabalho, né? Hoje, o nosso trabalho, a gente tem algumas políticas, algumas regras para a gente contratar terceiros. E legalmente, como é que fica a responsabilidade? Por exemplo, se você comparar a responsabilidade que você tem com o empregado e com terceiros, é a mesma na questão de segurança ou não? Para a gente é a mesma. E pela legislação é a mesma, né? Quer dizer, E isso. até o embarcador é responsável. E até a indústria do produto também tem responsabilidade. Em que situações vocês optam por terceirizar a mão de obra e quais, né, em vez de usar o seletista, vamos dizer assim? Depende da contratação do cliente, depende do que o cliente busca, qual é o valor que ele busca, não em termos de financeiros, mas que valor que ele quer de entrega, que tipo de... Por exemplo, na Transjordana a gente tem toda a rastreabilidade, né? Não que do terceiro a gente não tenha, mas a rastreabilidade é um pouco menor, então depende muito do que ele busca. E também, às vezes, dependendo do volume, a gente não consegue atender, né? E ele quer contratar a Transjordano e aí a gente recontrata, porque ele sabe que a gente tem uma política melhor com os terceiros. A cultura do terceiro também é diferenciada. Muitas vezes ele está buscando só o faturamento e ele precisa buscar a última linha. Trabalha, ele tem um acidente. Quantos acidentes terceiros? Você acabou de citar um, eu citei outro. Esse cara aí, ele perdeu tudo, ele tinha um caminhão dele. Eu fiquei pensando, como esse cara vai botar comida na mesa? Perdeu tudo. Ele estava em altíssima velocidade. Numa Serra de Santos, e aí? Então, eles precisam começar a mudar a mentalidade que se eles tiverem uma jornada mais razoável, uma velocidade ok, dentro dos limites, eles vão conseguir também a mesma rentabilidade. Mas é cultural, entende? Ele vai a 100, a gente vai a 80. A gente vai a 75. Eu acho importante os terceiros começarem a entender que, muitas vezes, o que faz sentido é ele não aceitar o frete barato. Você concorda que é uma cadeia, né? Embarcador contrata barato, transportador repassa barato, terceiro repassa barato, faz o frete barato, e aí no final ele tem que andar muito, para quê? Para que ele consiga fazer a jornada dele, para que ele consiga ter aquele faturamento. Só que aí ele desgasta mais freio, ele não pensa no acidente que ele pode ter, ele corre risco de vida, da vida dele e da família dele, para ele ter uma remuneração maior. Mas qual é o final da linha dele? Quanto mais ele gastou de diesel? Quanto mais ele gastou de peça? Então, essas coisas precisam ser colocadas numa análise para ele dizer o seguinte, poxa, se eu fizer uma viagem a 80, uma viagem a 100 km por hora, eu vou desgastar menos meu caminhão, a chance de eu ter um acidente é 1000 vezes menor. Como que eu faço isso com a mesma rentabilidade? A diferença vai dar pouca, né? Tá falando de 10 minutos de entrega, de tempo de trajeto, é pequena.